Bom, como que eu vou olhar a resposta humoral e a resposta celular dentro dos resultados de exame? Então, olha só. Primeiro, nós vamos ter umas células que a gente chama de células apresentadoras de antígeno. Que isso, prof? Aqui a gente tem adendrítico, macrófago, linfócito B e neutrófilo. Bacana. Mas quem mais faz isso é a dendrítica. Então, olha só. O que essas células elas têm de especial? Quando elas encontram um patógeno, elas vão tatear esse patógeno. O nome do receptor é TOL. Todas as células do sistema imune vão ter. Elas conseguem tatear o patógeno. E o patógeno, ele vai ter na membrana, né, do lado de fora dele, moléculas que são iguais às nossas. Deixa eu ver se tá gravando, tá? Moléculas que vão ser iguais às nossas. Mas ele vai ter alguns pedaços que são diferentes. Uma proteína que a gente não tem, por exemplo. Então, quando esse receptor tocar nesse antígeno, nessa parte que a gente não tem, vai ativar a fagocitose. Então, essas células vão fagocitar. Tá, prof, qual que é a diferença da célula apresentadora de antígeno? A célula apresentadora de antígeno, ela vai ter um outro bracinho especial, chamado MHC2. Esse bracinho, depois que fagocita, essa célula coloca nesse bracinho o antígeno e leva para o linfócito T e B. Onde, prof? Lá no linfonodo. Bacana. O linfócito T também tem aqui seu bracinho. A célula apresentadora de antígeno, ela vai chegar e vai fazer assim, ó, com o antígeno na mão. Ela vai fazer assim, ó, aqui, linfócito T. O linfócito T com a mãozinha dele encosta e ele é ativado. O linfócito T, a partir do momento que ele é ativado, ó, ele ficou ativado, ou seja, ele recebeu a informação daquele antígeno. Bacana, ele ficou ativado. Ele vai dar as mãos ao linfócito B, por receptor mesmo, proteína. Ele vai encostar a mãozinha no linfócito B e o linfócito B passa a produzir anticorpos, que é uma glicoproteína. Detalhe, gente, isso demora de 7 a 9 dias. 7 a 9 dias, ok? Bacana. Depois disso aqui, dessa ativação desses dois, nos livros vocês vão encontrar assim, ó, ocorre uma expansão clonal. O que é essa expansão clonal? Eles vão ter filhos. Essas células passam a ter células filhas ativadas. Agora elas estão ativadas. Elas conseguem responder aos antígenos, né, aos patógenos que entraram. Aí esse patógeno aí que entrou. Deixa eu colocar o T ativado. Essas células filhas, metade que eu falo assim, né? Uma parte vai guerrear, vai lá para o local onde está esse patógeno para poder brigar com ele, e uma outra parte vai ficar guardada. Por quê, prof? Porque quando ele entrar novamente, se ele entrar de novo, não é que eu não vou fazer todo esse processo vai acontecer de novo. Mas eu terei essas informações guardadas. Eu terei uma memória celular e eu terei uma memória humoral. Humoral significa tenho anticorpos. Memória humoral. Bacana. Como que eu vou olhar isso no resultado de exame? Na memória celular, eu vou olhar isso no hemograma, ó. Isso aqui é um hemograma que eu solicitei de um paciente. Na verdade, a gente fala hemograma, mas é um hemograma que vem com leucograma. São 2 exames em um só. A gente tem a parte vermelha, mas a gente também tem a parte branca, que são os leucócitos, que são as células do sistema imune. E aqui a gente pode observar, ó, se tem uma resposta celular, ó, eu tenho linfócitos. O mínimo que era para eu ter era 975 a 6.300, eu tô com 3.404. Então, eu tenho
Eu tenho uma resposta celular. Mas vamos confirmar se essa resposta é porque o T veio ajudar ou ele já veio ajudar ativado. Para eu confirmar isso, eu preciso de um exame que avalia IgM e IgG. Que é isso, prof? São anticorpos produzidos aqui, ó. São anticorpos produzidos. Bacana. Se eu encontro um número maior de IgM do que de IgG, significa que esse ataque é de agora. Mas agora quando, prof? Eu só posso pedir esse exame 7 a 9 dias depois. 7 a 9 dias depois. Porque se eu peço no primeiro dia de sintoma, eu não vou ter nem IgM, porque vai demorar de 7 a 9 dias. Passou 9 dias, pedi o exame, se eu tenho mais IgM, significa que a doença é a primeira vez, é o primeiro contato. E significa que eu tenho uma resposta celular e eu tenho uma resposta humoral. Entende? Significa que esses linfócitos aqui, ó, do mesmo paciente, eles estão respondendo também a uma resposta celular. Se eu tenho IgM, é resposta humoral. Eu tenho uma produção de anticorpos. Beleza. Prof, pode dar o contrário? Pode. E isso te dá outra informação. O IgG, ele é um anticorpo produzido mais tardiamente. Se eu tenho uma quantidade maior de IgG do que de IgM, significa, primeiro, confirmado que eu tenho uma resposta celular, eu tenho uma resposta humoral, eu já tenho, e é uma resposta crônica. Já tem um tempo que o meu paciente está com essa doença. É isso.